Pessoal, o embate entre o Flávio Dino e o Arthur Lira continua a todo vapor. Agora, o Flávio Dino recuou sem recuar. Ou seja, falou que vai liberar as emendas, mesmo sabendo que elas não são transparentes, mesmo sabendo que elas são ilegais, mesmo assim vai liberar as emendas para os parlamentares. Mas vai continuar investigando. Espera, 2025 já vai entrar com muita, mas com muita briga entre Congresso e Supremo Tribunal Federal. Afinal, eles fizeram o que eles não podem fazer, mexeram com o povo e o Congresso vai se levantar. Mentira, tá? Mexeram com o bolso deles, com o dinheiro das emendas parlamentares. E aí, meu amigo, vai dar ruim, porque quando mexe com os privilégios deles, aí eles não deixam passar batido de forma alguma. E a gente vai falar sobre isso. Outro ponto que a gente vai falar, vou trazer um vídeo para vocês que eu achei super interessante, né? Tem um advogado, ele é de esquerda, né? Mas ele foi em Cuba. E ele teve coragem de falar realmente o que ele viu em Cuba. Nós vamos comentar isso aqui com vocês também. Então, peço a você, né, o Dr. Raposo, eu sempre acompanho, né, ele fala muito sobre direito também, eu tenho que estar me atualizando, né, embora ele atua muito sobre o direito penal, eu particularmente, meu negócio é imposto, né, é fugir de imposto, eu odeio imposto, né, eu sou tributarista, então, meu negócio é sair fora de imposto, é sair do Brasil se for preciso, é criar offshore, é criar holding, é planejar para você pagar menos imposto. Não, ele fala sobre direito penal. Mas a gente, esse vídeo que ele postou, eu achei super interessante. Foi passear em Cuba e eu quero que você tenha percepção, né? É um vídeo que ele está de parabéns, porque ele expôs, né, a real opinião dele sobre Cuba, tá? Alguns pontinhos eu discordo, mas parabéns pro doutor Ed Raposo aí, tá bom? Vou colocar aqui para vocês. Pessoal, e só para não perder o hábito, tá? Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Isso ajuda bastante a gente aqui no canal. Mas vamos lá. Olha só. Matéria da Folha de São Paulo. Dino libera parte das emendas bloqueadas, mas fala em balbúrdia no orçamento. Pois é. Tá rolando uma confusão grande, né? Os deputados chegaram a ameaçar não aprovar o orçamento se não for liberadas emendas, né, necessárias para a turma ali do parlamento. E o Flávio Dino falou que vai liberar, mas que tá uma bagunça e a investigação da Polícia Federal vai continuar. Eu tenho uma visão, isso é a minha opinião pessoal, de que a maioria dos deputados, né, vão ficar nas mãos do governo Lula com os inquéritos que a Polícia Federal vai encontrar. O ministro do STF, Flávio Dino, liberou a execução de parte dos 4,2 bilhões em emendas bloqueados em decisão tomada no domingo. É impressionante como os ministros do Supremo andam trabalhando sábado, domingo, né? O pessoal tá trabalhador pra caramba. Poderão ser executadas as emendas de comissão empenhadas até 23 de dezembro deste ano, quando o ministro tomou a decisão de bloquear as emendas. Além disso, o ministro também permitiu a movimentação dos recursos das emendas parlamentares já depositados nos fundos de saúde municipais até 10 de janeiro de 2025. Depois desse prazo, os recursos só poderão ser movimentados se estivessem em contas específicas de cada emenda. Foi considerado um recuo, tá? De certa forma, foi classificado como um recuo. Entretanto, todavia, contudo, foi um recuo que não agradou tanto. Até porque, né, a investigação continuou. Eu vislumbro que em 2025 os embates entre Câmara e governo e Supremo serão ainda mais acirrados, porque aí vai estar chegando perto da eleição. A grande questão é, se o Congresso continuar concedendo, aí já não há mais nem sentido de existir, né? Aí é quase que uma dissolução tácita do parlamento, né? O Supremo é que manda em tudo. Esse é o ponto. Pessoal, agora eu vou colocar um vídeo para vocês que fala sobre Cuba, tá? O Raposo, ele é um advogado muito renomado da área penal. Nós temos visão de mundos diferentes, tá? Ele é progressista, tá? Eu sou um cara liberal de direita.
tá? Mas nós temos pautas em comum. Por exemplo, ele é pai de autista, eu também sou pai de autista. Eu sigo o canal dele há muito tempo, tá? Há muito tempo mesmo. É óbvio que assim como ele, assim como o Portal do José, assim como o Pedro Doria, assim como o Joel Pinheiro, que de vez em quando eu e o Joel Pinheiro dá um embatezinho ali, né? É normal, tá? É normal, é democrático demais isso. Ter liberdade de expressão, para mim, é o mais democrático. Só que eu acho o Raposo um advogado muito sensato, tá? Uma pessoa sensata é de esquerda. Mas assim, nossa visão de mundo é diferente. Eu, por exemplo, sou defensor da meritocracia, eu sou um cara que ralei demais, trabalhei de gesseiro, trabalhei em carvoeira, e eu entendo que o Estado, né, nunca me ajudou. Eu, hoje, sou uma pessoa, posso ser considerada rica, tá? Para padrões Brasil, não, sou rico, tá? Vou ser sinceros aqui, tá? Não vou ser demagogo também, não. Ficar com falsa modéstia, não, tá? Mas, saí da pobreza, da miséria. E eu fiquei rico, apesar do Estado. Nunca dependi do Estado. É lógico, vai ter aquele cara que vai falar: Nossa, mas você é um homem branco, do zóio azedo, olha aqui o zóio azedo, né? Cara, não tem nada disso, tá? Não tem nada disso. Eu acho que o Estado mais atrapalha do que ajuda, e é a minha visão. Mas eu queria que você observasse o ponto de vista sobre o Dr. Raposo, sobre Cuba, tá? Que eu achei bem interessante. Parabéns ao doutor que, mesmo sendo progressista, mesmo sendo de esquerda, não romantizou a ditadura de Cuba como ela é. Acompanha o vídeo aqui e eu quero a sua opinião. Hoje é meu último dia aqui em Cuba e eu vou falar tudo o que eu achei sobre a ilha. Todos os cubanos para quem eu perguntei me disseram que sairiam de Cuba se pudessem e eles estão muito insatisfeitos com o governo. Mas a melhor resposta que eu tive lá foi a de um rapaz de 20 e poucos anos que trabalha puxando um táxi-bicicleta. Ele me disse que se as pessoas pudessem sair livremente de Cuba, Cuba seria uma ilha sem habitantes. Ele tem uma filha pequena e o leite em pó dela custa 10 dólares. Então ele precisa se esforçar trabalhando na bicicleta do meio-dia até as 11 da noite e aí em seguida ele trabalha de segurança privado até às 6 da manhã. A crise em Cuba está terrível. Os salários são absurdamente baixos. A maioria das pessoas ganha na faixa aí de 12 a 17 dólares. E isso é por mês. Um advogado ganha por aí, médicos também ganham por aí um pouquinho mais. E as coisas estão muito caras. A inflação lá está nas alturas. Para se ter uma ideia, 10 dólares hoje dá para comprar na faixa de 30 ovos. Sem brincadeira. Os cubanos eles têm uma espécie de cesta básica que o governo fornece a todos eles por uma contraprestação bem baixa, algo como $1 por pessoa. Mas a quantidade não é suficiente para durar um mês. Então sempre é necessário comprar mais comida no mercado informal. Aí a maioria das pessoas precisam trabalhar em 2 empregos para se sustentar. É muito comum ver médicos e professores universitários trabalhando, por exemplo, como guias turísticos, taxistas, garçons, profissões que pagam melhor por causa do turismo. Para piorar, grande parte das casas em Cuba estão caindo aos pedaços, assim como os carros também. As ruas em Havana estão esburacadas e muito sujas. Muitos lugares parecem até mesmo uma zona de guerra. Não tem nenhum supermercado em Cuba, só algumas mercearias e sempre faltam produtos. As lojas de eletrodomésticos e móveis, elas são poucas e os preços nelas são todos em dólares, são caríssimos. E os cubanos que ganham seus salários em pesos, eles ainda precisam comprar dólares para comprar nessas lojas. Um colchão de casal, por exemplo, custa mais de 600 dólares, olha aí. Ou seja, mais de 3 anos de salário de um professor universitário. É uma situação completamente absurda. A internet é de uma empresa estatal que é bem ruim e eu mesmo tive muita dificuldade para subir meus vídeos no Instagram. Vários sites, como por exemplo o TikTok e o ChatGPT, não funcionam também em Cuba, só com VPN. O ChatGPT eu não consegui usar nem com VPN. Tem relatos também de apagões, falta de água frequente, embora eu não tenha experienciado isso no pouco tempo que eu estive lá, sempre hospedado em Airbnb. Quando eu estive lá não vi apagões e falta de água, mas dizem que ocorre bastante. Enfim, eu acho que ficou claro que a vida dos cubanos com certeza é muito sofrida
Isso aí é incontestável. Como se não bastasse todas essas dificuldades, os cubanos eles não podem criticar o governo abertamente nas redes sociais, porque eles correm riscos graves de serem considerados inimigos do partido ou anticomunistas. Isso eu ouvi de muitos deles. Eu mesmo pedi para filmar alguns cubanos que eu conversei por lá falando tudo isso sobre Cuba, e todos eles se negaram por medo do governo. Até eu não tive coragem de falar o que eu estou falando aqui, e eu só fiz a pequena introdução desse vídeo ainda em Cuba, mas agora eu já estou falando do Brasil. Muita gente me perguntou nos vídeos e fotos de viagem que eu fiz quando eu estava lá em Cuba, por que eu não mostrava o lado ruim do país. E a resposta está aí. Não é seguro falar sobre Cuba em Cuba. E isso é um baita paradoxo, porque Cuba, para passear, é bom demais. Tem muita história, as praias e as paisagens em geral são lindas, o povo é extremamente acolhedor, a gastronomia é muito boa e barata, além de ser tudo muito seguro. Eu inclusive recomendo que você vá passear em Cuba e, por tabela, ajude o povo cubano. Mas, para quem nasceu, mora e trabalha em Cuba, Cuba é horrível, porque além dessa grande crise econômica, eles não têm algo fundamental, que é a liberdade. No papel eles têm liberdade, mas na prática os cubanos não têm liberdade de expressão e muito menos liberdade de sair do país. É importante ficar claro que não é totalmente proibido um cubano sair de Cuba. Muitos deles viajam a turismo principalmente para Nicarágua e normalmente eles fazem isso com dinheiro de familiares que já moram fora. Mas é tão difícil um cubano sair de Cuba que na prática é como se fosse proibido. Isso porque, para sair, os cubanos eles precisam de um visto de saída e para tirar esse visto, eles precisam provar que tem dinheiro para passagem de ida e volta, para a estadia e para o sustento lá no destino internacional. E a realidade é que quase nenhum cubano consegue ter dinheiro para isso, porque, como eu disse, os salários lá são ridículos de baixos. Alguns cubanos eles conseguem, com a ajuda de parentes de fora, ir para Nicarágua, e de lá eles contratam coiotes para entrar ilegalmente no México e depois nos Estados Unidos. Outros eles se aventuram por mar para tentar chegar na Flórida. Os que são pegos fugindo voltam para Cuba, ficam com problemas gravíssimos com a justiça lá e depois não conseguem emprego praticamente em lugar nenhum, pelo que me disseram lá. Fora tudo isso, é proibido você montar um partido político em Cuba, então até mesmo tentar mudar essa realidade terrível é impossível. É claro que nem tudo é ruim em Cuba. Ainda é muito seguro caminhar nas ruas de Cuba, a violência com certeza não é um problema como é no Brasil. A saúde, que está muito longe de ser perfeita, faltam insumos, enfim, mas pelo menos é acessível a todos os cubanos, assim como a educação. As pessoas têm escola e ensino superior gratuitos, até mesmo mestrado e doutorado são gratuitos, quantos a pessoa quiser fazer. As casas que caem aos pedaços, elas ainda são melhores que os barracos das favelas brasileiras. E mesmo proporcionalmente, tem bem menos pessoas em situação de rua lá em Cuba do que aqui no Brasil. As pessoas pobres, no que diz respeito à qualidade de vida, estão bem melhores lá em Cuba do que antes da Revolução, porque antes da Revolução elas não tinham nada disso, não tinham escola, não tinham saúde. As pessoas de Cuba também estão melhores que milhões de pessoas que vivem na miséria aqui no Brasil. Isso tudo é inegável, isso são fatos e fazem com que o IDH de Cuba seja maior que o do Brasil. De qualquer forma, o que nós brasileiros efetivamente temos e é muito melhor que em Cuba é a democracia e a liberdade. Isso não tem preço. Teve muita gente que me perguntou se eu sou comunista porque eu visitei Cuba. Eu não sou nada disso. Eu me considero uma pessoa progressista de centro-esquerda. O que eu acredito é na social-democracia, ou seja, num estado de bem-estar social em que o governo intervém e possibilita que haja liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, eleições democráticas, igualdade, respeito a grupos minoritários e que todas as pessoas têm um mínimo para viverem, garantindo aí moradia, comida, saúde, educação, transporte, segurança e saneamento básico para todo mundo. Quem acha que isso equivale a ser comunista está delirando ou é completamente ignorante mesmo. A Noruega, por exemplo, é comunista? A Suécia é comunista? A Dinamarca é comunista? Pois eu acho que são nesses países que nós devemos mirar
como exemplo de sucesso, e não nos Estados Unidos. Independente de qualquer coisa, eu jamais deixaria de visitar um país pelo fato do governo não estar ideologicamente alinhado com o que eu penso. Eu já visitei mais de 20 países e, evidentemente, eu nunca me preocupei com isso. Um país e os cidadãos desse país são muito mais que o seu governo, e é injusto cancelar um país por causa dos governantes dele, que na maioria das vezes não foi nem a população que elegeu. Por fim, se você me perguntar se vale a pena conhecer Cuba, eu vou dizer que sim, vale muito a pena e é uma viagem muito boa para se fazer. Mas em hipótese alguma, eu moraria lá. Então por que eu estou usando um boné da Seleção Olímpica de Cuba? Porque eu apoio o povo cubano. E eu sugiro que você também o faça visitando a ilha e fazendo turismo lá. Mas o governo cubano, mesmo que de esquerda, mesmo que prezando pelo social, mesmo que digam que tem boa intenção, não tem como eu apoiar do mesmo jeito que eu jamais apoiaria uma ditadura de direita. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e, por favor, não fique bravo comigo ou triste com a minha opinião sobre Cuba. É um assunto super complexo, eu respeito muito a opinião de todos e eu gostaria de ouvir a sua, principalmente se você esteve em Cuba recentemente, ou seja, depois da pandemia e da morte do Fidel Castro. Talvez a sua percepção tenha sido diferente da minha. Essas são apenas as minhas impressões sobre Cuba, depois de ter passado uma semana por lá. Claro que uma semana é muito pouco, obviamente eu não sou nenhum expert em Cuba, então realmente eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre por que Cuba está desse jeito. Será que é tudo culpa do governo? Ou da opção pelo socialismo? Ou do embargo econômico dos Estados Unidos? Ou é um pouco de tudo? E aí, o que vocês acham, pessoal? Grande abraço. Pois é, assim, alguns pontos eu discordo, mas sem o conhecimento de causa necessário, né? Eu nunca fui em Cuba, como o Dr. Raposo foi. Eu não acredito que num lugar onde você não tem liberdade, você possa ter um IDH melhor do que no Brasil, não, tá? Então, eu tenho uma visão diferente nesse ponto aí, mas eu nunca fui em Cuba, então vou levar em consideração que ele conhece Brasil, ele conhece Cuba, eu só conheço Brasil, não conheço Cuba. Cuba, né, só ouvi falar, e é bem provável, né, que eu não vá visitar Cuba. Tá? É muito provável que eu não vá visitar Cuba. Tá? Apesar de que eu conheço cubanos, né, eu vou para o Uruguai, eu trabalho no Uruguai, e lá no Uruguai o que mais tem é cubanos. Tá? E, cara, os cubanos odeiam o regime cubano que se instaurou lá na ilha. Odeiam de morte. Sabe, eles falam que eles perderam a maior parte da vida deles vivendo em Cuba com aquele regime autoritário que existe lá, tá bom? Mas é isso, pessoal. Ó, obrigado, fiquem com Deus e até o próximo editorial.